muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Que bom poder estar junto com você, mais uma vez, nesse projeto de Escola Bíblica Dominical, que tem a finalidade de levar avante a palavra de Deus. Estamos juntos, eu, você, a Assembleia de Deus de Criciúma, o ITEC, a Descer Educacional, o Departamento de Escola Bíblica Dominical, nós todos estamos com o mesmo objetivo: levar avante a santa, digna, positiva e única palavra de Deus. Esse é o nosso papel, é para isso que nós vivemos e é para isso que nós fomos escolhidos. Que você então possa investir nesse ministério do ensino, para que nós possamos receber galardões ao adentrarmos no reino celestial. Dito isso, vamos direto ao tema da nossa lição. Estamos estudando a lição de número... o trimestre de número 3, o terceiro trimestre do ano de 2023. Sala de juvenis, essa sala que tem a idade prevista para 15 a 17 anos de idade. Como sempre falamos, uma faixa etária extremamente perseguida, extremamente assediada pelas coisas do maligno. E nós temos essa missão árdua, mas muito grata, de sermos agentes influenciadores dessa juventude, para que ela possa enfrentar com galhardia todas as adversidades que lhe são impostas no dia a dia pelas questões mundanas. Dito isso, vamos direto ao tema da lição de hoje, do trimestre, conhecendo os fundamentos da fé cristã nas epístolas gerais. Esses fundamentos nunca é demais você falar para o teu jovem que esse fundamento começa com o amor, começa com a dependência que você tem que ter de Cristo. Em resumo, o fundamento da tua relação com Cristo, esse fundamento que as epístolas nos ensinam, ele fala basicamente do amor de Cristo, do amor a Cristo, da obediência, né? Todo relacionamento com Cristo, ele tem que ter como base o amor, e o amor tem que gerar a obediência. Então, que você possa já começar no título da tua lição, no teu primeiro bate-papo, falando do título geral e dizendo que o amor é que fundamenta a minha relação com Cristo. Por amor estamos aqui, eu e você, fazendo esse programa para que nós possamos atingir pessoas em lugares inesperados e, quiçá, alguém possa ser influenciado por essas aulas. Uma carta para você é o título da lição específica. Ela está prevista para ser exibida no dia 3 de setembro do ano de 2023. Meu Deus, já estamos realmente chegando no fim do ano. Em breve, semana que vem, já estará acontecendo o desfile do 7 de setembro, né? E que nossa pátria possa avançar e melhorar a cada dia. Que nós possamos, então, ter cidadãos abençoados por Deus e que nós possamos ter um governo onde Deus se faça presente na mente de nossos governantes. Vamos orar para que o nosso país caminhe nessa direção. Uma carta para você é o título da lição. Começa logo explicando para o teu jovem que a carta era uma das ferramentas mais modernas de comunicação que existiam no tempo dos apóstolos. E antes, e até há pouco tempo atrás, há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, a carta era um instrumento de comunicação mais comum e mais eficiente e rápido, né? Tinha o telegrama, que era um código que viajava através de linhas em postes, mas eram mensagens curtas. A carta não, você podia fazer uma carta longa e mandar suas mensagens. Não era a internet de hoje, né? Hoje você faz um texto e clica, em um milésimo de segundo o mundo está sabendo. Mas naquele tempo a carta era o sistema mais eficiente e rápido. Por exemplo, nas guerras, as ordens dos generais eram passadas através de mensageiros montados a cavalo, levavam suas cartas com suas ordens. Então você veja a importância da carta naquele tempo. E veja a importância da carta que até hoje nós estamos aqui falando sobre elas. Então Deus usou a ferramenta daquele tempo para propagar o Evangelho. Você pode também deixar Deus lhe usar para que através da internet você propague o Evangelho. Veja só, meu caro professor, você já está falando, já está
falando de Cristo, ensinando a teu jovem a ser um evangelista, um missionário, no título da tua lição, quando você vai falar para ele o que é uma carta. Para que ele entender a importância, não é só entender o que é uma carta, todos sabemos o que é, mas entender a importância dessa forma de comunicação. Né? Foi feita uma comunicação, várias cartas de Paulo, de Pedro, de João, e que estão influenciando o mundo até hoje. Olha só. Que legal, né? Não precisou nem da internet para que a palavra de Deus chegasse até mim e a você. E hoje nós estamos agora aqui usando uma forma de comunicação mais rápida para chegar a vários lugares do mundo. Seguindo em frente, é porque eu me empolgo quando eu vejo como Deus é poderoso. Uma carta tão poderosa que até hoje ela está aqui, influenciando a mim e a você. Né? Mesmo com a internet, às vezes falando e ensinando coisas contrárias ao Evangelho, o Evangelho ainda sobrevive, ainda é forte, ainda é influenciador e ainda salva. Muito bom. Sigando, então, uma carta para você é o título da lição de hoje. Vamos direto, então, ao que nós chamamos de leitura bíblica em casa. Essa leitura que nós desprezamos comumente, tanto os professores quanto os alunos. Não vamos botar a culpa no aluno, meu caro professor. Você, normalmente, passa por essa leitura bíblica e não fala nada, não comenta nada sobre ela. Ela é muito importante. O nosso autor não fez todos os seus estudos para construir e formatar essa lição, colocando isso ali de graça. Ele pesquisou, ele orou para que esses textos pudessem gerar em você compreensão do que você vai discutir na frente da lição. Então, isso aí contextualiza tudo que você vai discutir na lição de hoje. Vamos lá. Segunda-feira, sugere o nosso autor Josué, capítulo 7, versículo 21. A concupiscência dos olhos de Acã. Entendendo que a concupiscência significa pecado. Normalmente, um pecado carnal. Né? É mais focado nesse sentido. Então, vamos definir apenas como pecado. Então, o pecado dos olhos de Acã. O que é que Acã viu? Viu riquezas e cresceu os olhos, como diz. Ele foi avarento. E a avareza levou Acã a quê? A desobedecer a ordem que era de não pegar nada. Ele pegou. Então, a avareza é terrível e destruidora. Terça-feira, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 12. A concupiscência dos olhos de Davi. De novo, o olho cegando, o olho te levando ao pecado, não do desejo só, mas da realização do desejo carnal. Então, o pecado carnal é também algo destruidor no teu relacionamento com Cristo. Gênesis 11:4, a concupiscência da carne dos homens de Babel. Olha aquela turma como foi arrogante. Eles queriam construir uma torre para chegar até Deus. Então, nós estamos aqui falando de ganância, né, de avareza, já falamos de luxúria e agora estamos falando de arrogância. 3 pecados terríveis. E esses 3 pecados são destruidores, eles te afastam completamente de Deus. Mateus capítulo 6, versículo do 14 ao 15, é o que sugere o nosso autor para quinta-feira, a concupiscência da carne de Judas. Né? Aqui, o desejo, a vontade, a avareza, a arrogância levou Judas a cometer o pecado da traição. Lição passada, nós falamos de traição. Até mencionei que Judas só traiu Deus, a Cristo, porque ele era íntimo de Cristo. Porque o soldado romano não traiu a Cristo. Cristo já sabia, né, apesar da sua onisciência, né, mas quando o homem, ele era aqui 100% homem, Cristo já sabia, todo mundo já sabia qual era o papel do soldado romano, o que eles defendiam. Agora, Judas não. Judas certamente surpreendeu seus 11 colegas apóstolos, porque ninguém esperava que ele fosse trair ao nosso mestre. Ele estava lá no meio, comendo do prato com o próprio Cristo. Olha só que loucura. Né? A traição também é outro pecado que te corrompe e te leva ao afastamento de Deus. Vigiai, meu amado, vigiai. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 6, a soberba da vida de Absalão. A soberba, a arrogância, a prepotência gerou o que aqui? Gerou rebelião, gerou divisão no governo, gerou divisão na família.
De novo, mais um pecado que às vezes nós não percebemos e passa a ter muita relação com a leitura passada, né? Com a aula passada. Aquele pecado íntimo, né? Aquela coisinha pequena que às vezes você não percebe e que vai te corrompendo devagarzinho. Quando você olha, você está com os pés fora do relacionamento com Cristo. Lucas, capítulo 12, versículo 19, é o que sugere o nosso autor para sábado. A soberba da vida de um homem rico. Aqui de novo, quando você busca apoio, busca realização através da matéria, através do poder material, da riqueza. Isso causa em você alienação, e essa alienação te afasta também de Cristo. Você vê que as leituras de hoje, ela foi toda focada no pecado, e pecados comuns, pecados para que você, de uma certa forma, vê no teu dia a dia, e que você não tiver cuidado, você começa a praticar. A luxúria está aí no coração do homem, a arrogância, a soberba, a traição. Todos esses pecados que aqui foram citados, são pecados praticados de uma forma comum e, às vezes, até muito bem aceita por aqueles que veem. Às vezes a pessoa trai e hoje o próprio crente olha e diz, não tem nada demais, traiu a esposa, continua por aí. Rouba o dízimo, não, continua por aí. Roubou na empresa. Hoje são pecados que estão caindo na vala comum. Falamos na lição passada sobre a questão da liberdade. A liberdade não pode gerar libertinagem. A liberdade que você tem de escolher servir a Deus não pode e não te dar o direito de desobedecer. Então é muito comum que pecados dessa natureza do que aqui discutimos sejam muito bem aceitos, inclusive no mundo cristão. Por isso que o nosso autor fez todo esse estudo para colocar esses versículos aqui, para dar um alerta para mim e para você, ok? Seguindo em frente. Os objetivos da lição, que é um objetivo teu, professor, não precisa compartilhar, compreender acerca do contexto da primeira carta de João e seu tema central. Demonstrar a mensagem de estímulo do apóstolo aos jovens, o que acontece quando na igreja existem líderes mercenários. Destruição total. Entender os cuidados e desafios da juventude cristã. Os desafios é se manter fiel a Cristo Jesus. Texto bíblico. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Isso encontra-se em Isaías capítulo 40 e versículo 31. Aqui, quando você vai lá, quando você for ler esse versículo, amado, você dá uma passeada no versículo 29 e vai ver que ali a Bíblia nos fala que Ele nos dará força. Ele dá força àquele que não tem. É Deus, é Cristo fortalecendo os fracos, né? Então, dá uma olhada, dá uma lida no versículo 29 para que você possa explicar que esperança é confiar em Deus. Tem muita gente que diz que esperança é esperar. Não, esperança é mais do que esperar. Esperança é esperar com a certeza na providência de Deus. Então, a esperança é algo que só o cristão, só quem tem dependência de Cristo pode explicar e pode sentir. Eu tenho esperança, porque eu espero, mas tenho certeza de que aquilo que espero em Cristo Jesus há de vir sobre mim, e eu espero a minha salvação. É isso que nós podemos esperar de Deus, eu espero a nossa salvação. Então, a esperança, explica para o teu jovem, é isso, é você esperar com certeza a providência do Senhor. Esse versículo fala claramente de esperança. O que espero no Senhor, o que tem esperança no Senhor, renovarão suas forças, porque Cristo nos dá essa energia para enfrentarmos e vencermos as concupiscências, vencermos o pecado. Seguindo em frente, vamos à leitura bíblica em classe, que também deve ser muito bem avaliada por você, meu caro professor, para que você não a despreze. Eu destaquei 1 João, capítulo 2, versículo 12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vós são perdoados os pecados. Pelo nome de Cristo, o pecado é perdoado. O meu e o teu pecado é perdoado. E o versículo 15 diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, veja, Cristo nos ama. Mas se nós não amarmos a Cristo e amarmos ao mundo,
O amor de Cristo não estará na minha nem na tua vida. Então, presta atenção nesse versículo 12 e no versículo 15 e não despreze essa oportunidade de falar para o teu jovem que ele deve exercitar. O amor é um verbo, o verbo é ação, ele tem que praticar esse amor a Cristo. Só amar de braços cruzados não é amor. Só amar de braço cruzado não faz com que o amor de Cristo permaneça na minha e na tua vida. Seguindo em frente, vamos aqui, o que o nosso autor destaca no seu Conectando com Deus. Eu apenas chamei a atenção aqui para a graça de Deus é poderosa para transformar a vida de qualquer pessoa. Não importa o quão fundo o pecado lhe arrastou. Foi o que nós lemos ali no versículo 12, o amor de Deus, né? Aqui a graça de Deus é o favor imerecido. Esse favor imerecido vem porque Deus nos ama, né? Então o amor de Deus é tão poderoso que ele nos transforma, e não importa onde é que eu esteja. Mas, veja o que eu falei lá atrás, que o cristianismo, que ser cristão é coisa séria, significa que para que eu seja perdoado, para que eu receba e mantenha esse amor de Cristo na minha vida, eu mude de vida. Ele fala lá, ó, a graça é poderosa para transformar a vida de qualquer pessoa. Então não há como você se relacionar com Deus, meu caro jovem, se não houver transformação na tua vida. Eu me relaciono com Cristo porque me transformei numa pessoa melhor e me transformo cada dia mais em uma pessoa melhor à medida que eu me envolvo com as coisas de Cristo. Esse é o grande mistério. Transformação através da tua intimidade com Cristo, transformação através do amor de Cristo e o amor para com Cristo. O versículo 12 e o 15 nos dá claramente a ideia e esclarece de forma bem cristalina tudo o que o autor quer nos dizer. Agora sim, vamos à lição propriamente dita, introdução à epístola, né? Essa carta, a primeira epístola de João, ela foi escrita na Ásia Menor. A Ásia Menor é onde hoje é a Turquia, a Armênia e o Kurdistão, né? Mais ou menos ali para ficar, você se localizar, é na região onde hoje é a Turquia. É o que chamamos de Ásia Menor. Essa carta foi escrita na região que estava as 7 igrejas do Apocalipse, então aquelas igrejas mencionadas no Apocalipse ficavam todas ali por volta dessa região da Turquia. Foram escritas pelo apóstolo João, né, onde ele escreveu escreveu a primeira, a segunda e a terceira epístola. Seguindo em frente, vamos entender que o tema central é o amor, né? O tema central da lição de hoje, da carta, da epístola, é o assunto de hoje, e é um amor, um assunto recorrentemente tratado pelo autor. Isso quer dizer o seguinte, que João sempre fala do amor. Por isso que ele é chamado de o apóstolo do amor. Era também chamado de o trovão, né? Porque ele tinha uma voz muito poderosa e era também muito irritadiço, ele se irritava facilmente. Então o apóstolo João é chamado de trovão, né? A voz do trovão, e o apóstolo do amor. Seguindo em frente, vamos uma mensagem aos jovens, né? Essa mensagem principal é que nós, né? Ele diz aqui, ó, sois fortes, é o primeiro subtópico. Ele sois fortes no sentido não de fortaleza, ser forte no sentido braçal, mas no sentido de ser forte na resiliência, na resignação, na fé, no amor e na dependência a Cristo. É onde você tem a capacidade de resistir às tentações morais, às tentações sexuais, às tentações que vêm e rondam todo o jovem. Aí você diz, Reinaldo, mas só o jovem? Não, o velho também ele é tentado. Mas a nossa sala, a nossa mensagem é para o jovem. E para o jovem ter a certeza de que ele só vence isso se ele se submeter ao amor de Cristo. Por isso que a mensagem incentiva, ela motiva o jovem a ser forte, seja a ter confiança, a ter esperança na força e no poder de Cristo Jesus na minha vida e na tua vida. A palavra de Deus está em vós. O jovem, porém, para suportar o jugo de sua mocidade, necessita ter uma grande ligação com a palavra. O que é jugo, né? Normalmente a gente vê nas pregações a pessoa dizer que jugo é aquela cangalha que prende 2 animais. Mas na sua definição real, o jugo, aquela cangalha, ela causa o jugo de um animal ao outro. O jugo significa a dependência de um poder maior. Por exemplo, o Brasil ficou sob o jugo português durante muito tempo de sua história. Ele ficou sob o domínio de Portugal durante muito tempo. Tem gente que está sob o jugo do mal, ou seja, está sob o domínio do mal.
Então, esse jugo aqui que fala o nosso autor, o jovem vem para suportar o jugo da sua mocidade, ou seja, o peso, né? O peso da sua mocidade, o domínio da sua mocidade, para dominar isso, ele precisa estar revestido da palavra de Deus. Então, porque é muito difícil, às vezes, ser jovem pelo ímpeto, pela falta de conhecimento de muitas verdades que lhe vão sendo apresentadas de uma forma muito rápida, ele acaba se perdendo. Então, a intensidade do jovem, essa força que o jovem tem, ele precisa dominá-la. E dominá-la como? Através da palavra de Deus. É isso que quer dizer o nosso autor. Então, a palavra de Deus está em vós, a palavra de Deus está no jovem. O jovem deve buscar esse conhecimento, e é tanto que ele está indo na tua sala, meu professor, buscando essa intimidade, buscando essa força para que ele domine o jugo da mocidade, não a mocidade domine a sua vida. Ele é que domina a sua mocidade. Vencestes o maligno, né? Aqui é como consequência desse domínio que o jovem vai ter sobre a sua própria mocidade, ele vai acabar vencendo o maligno, porque ele só vai dominar se conhecer a palavra. Em conhecendo a palavra, o maligno não será seu inimigo íntimo. De novo, voltando à lição interior. Por que não será inimigo íntimo? Porque ele não vai dar nem chance do pecado causado por alguém, ou seja, o diabo não vai estar do lado dele, ele não vai ter como influenciar esse jovem. De novo, você vê que nós estamos discutindo coisas que já foram mencionadas na lição, ou na leitura chamada leitura bíblica em casa. Uma advertência: não ameis o mundo. Aqui é uma afirmativa muito especial para você, meu caro professor, ensinar para teu jovem. O mundo é incompatível com o amor de Cristo, diz aqui o nosso autor. O mundo é incompatível com a fé cristã, não tem harmonia. Quando falamos de mundo, falamos de concupiscência, falamos de pecado, falamos das tentações, da avareza, da luxúria, todos aqueles pecados que listamos na primeira parte da nossa lição, lá na lição bíblica sugerida para ler em casa. Então, esse amor de Cristo não é compatível com as coisas do mundo, não é compatível com a concupiscência da carne, fala aqui ao nosso autor, não é compatível com a concupiscência dos olhos, nem com a soberba da vida. São os 3 tópicos, subtópicos desse tópico principal, tópico número 3. Então, aqueles pecados que mencionamos na segunda-feira, ou na leitura bíblica em casa, estão todos sendo mencionados aqui. Então, esses pecados não têm intimidade nenhuma com o amor de Cristo. Não têm intimidade nenhuma com o meu relacionamento com Cristo. Ele sim nos afasta do pecado e nos impede de enxergarmos com clareza qual a vontade de Deus. E como eu sempre gosto de repetir, sem querer ser redundante, a vontade de Deus é que eu e você sejamos salvos. Essa é a vontade de Deus. Em fazendo qualquer coisa contrário ao amor de Cristo, estaremos indo contra a vontade de Deus, estaremos desobedecendo. Então, que nós possamos escolher se afastar do pecado. Agora, para concluir, amados, eu destaquei aqui, no meio da lição ali, quando diz assim, da conclusão, quando diz assim: aqueles que amam o dinheiro e a riqueza estão fadados a vagar vazio. Aquele que ama o pecado está fadado a andar sem nada no coração, a serem pessoas vazias. E para nós, o que é ser vazio? É não ter Cristo no coração. O vazio, aquele sem Cristo, está condenado à morte eterna. Mas esse vazio pode e deve ser preenchido por Cristo Jesus. E cabe a você, meu caro professor, mostrar para o teu jovem que ele pode encher o seu coração de Cristo, mas pode também influenciar a que outros jovens encham seus corações de Cristo. Olha que importante, encher o meu coração e ajudar a encher o coração de outro. Essa lição me encheu o coração e estou certo de que estou ajudando a encher o coração de outros que terão a oportunidade de ouvir essa lição no YouTube ou através de você, que é o nosso parceiro e está junto conosco nessa missão sagrada de levar avante o Evangelho do Senhor. Dito isso, me despeço, desejando a você uma belíssima aula e que você possa sim ser esse agente produtivo na seara de Jesus.